E para falar sobre o quadro Educação Financeira, eu estou com Juliana Lima. Tudo bom, Ju? Tudo bom, Ti? Muito bem, muito boa tarde para você. Hoje nós vamos falar sobre taxa pré-fixada, é isso? E pós, e E suas pós diferenças. também. Muito Exatamente. bem. Pois não, comece sua explanação de hoje. Vamos lá. Basicamente, a gente tem a taxa pré e a taxa pós. Certo. Sempre quando a gente tiver que fazer alguma escolha, tá? E a taxa pré, Thiago, ela é estabelecida, ela é determinada no momento da contratação de um empréstimo ou de um investimento. O que significa isso? E, inclusive, assim, ela se torna inalterada até o final desse contrato. Não pode haver mudança. Não vai haver mudança. O que isso significa? Significa que tanto o tomador do crédito quanto o investidor sabem exatamente o quanto vão pagar ou o quanto vão ter de rendimento no final de um contrato. Isso traz previsibilidade para que a gente saiba exatamente o quanto a gente vai ter no final. Já a taxa pós-fixada é o inverso disso. Por quê? Porque a taxa pós-fixada ela é utilizada, tem um índice de referência, que muitas das vezes, inclusive, pode ser o índice Selic, que falamos na semana passada. Ah, taxa Selic, importante. Sempre vamos retomando, né? É importante acompanhar. Então, a taxa Selic, lembra que a gente falou que ela é cíclica? Que Sim. ela tem um movimento? Então, se a gente optar por uma taxa pós-fixada atrelada à Selic, e a gente optar por ela no momento que ela está em queda, talvez seja uma taxa que, se a gente for comparar com a pré-fixada, talvez ela seja melhor ou pior. E agora a gente traz um pouquinho para a realidade e a gente vai trazer em duas vertentes. Certo. Uma delas é você de casa que tem ou que quer pegar um empréstimo. Certo. Se a gente pega um empréstimo a uma taxa pré-fixada, isso traz total previsibilidade. Você não vai ter aquela parcela oscilando. Inclusive, A gente temos vai aqui no ter, tema. na sequência de investimento. Ah, sim. A gente não vai ter aquela parcela que oscila. Eu tenho certeza, dentro do meu fluxo de caixa, o quanto vai ser o pagamento daquela minha dívida. Já na tabela, na taxa pós-fixada, eu acabo tendo uma oscilação. E essa taxa pode oscilar para cima ou para mais. Então tem que ficar esperto na hora de contratar aí o empréstimo, né? No investimento, eu trouxe uma figura, porque fica mais fácil de a gente entender. Muitos dos termos a gente já citou, mas assim, as principais diferenças no pré-fixado, lembra? Já tenho a rentabilidade que eu sei Certinho. que eu vou ter no final. Certo. No pós-fixado, ela é vinculada a um índice, indexador e ficou bonito, né? Mas é um índice, uma referência, né? Então, pré-fixado eu já sei o rendimento do início, só que assim, eu posso perder para a inflação. Ah, também tem essa variação, tem que ficar de olho. Por isso que se eu pré-fixar uma taxa e a inflação for maior, eu perco para a inflação. Por isso que é sempre importante entender o movimento cíclico de todo o mercado, tá? Então, ela se torna até um pouco mais arriscado se a gente for comparar com essa situação de inflação que também oscila bastante aqui no Vamos no lá, Brasil, então, né? no atual momento, por exemplo, temos uma taxa de 13,75 da taxa Selic e a inflação está estável. Controladíssima. Vale a pena, então, ficar de olho nisso aí, ou não. Sim, mas se a gente for pensar no pós-fixado na questão do investimento, porque são duas vertentes, né? Na questão dos investimentos, quem tiver no pós-fixado vai passar por um movimento agora de redução. Tá, entendi. Então, a gente tem que sempre olhar as duas vertentes. Tanto se eu de casa estou na fase que eu vou precisar tomar um empréstimo, ou se eu estou na fase que a gente já fez do planejamento financeiro, a gente já colocou toda a lição de casa que a gente falou até aqui em dia, então a gente já vai investir. São esses cuidados que a gente tem que ter. Perfeito. Ju, mais algum esclarecimento hoje? Na verdade, vai ficar pra semana que a vem? próxima semana, a gente tem recebido muitas perguntas na minha rede social. Ah, que bacana. Então, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e aí toda primeira semana do mês a gente entra aqui com as dúvidas dos nossos internautas, nossos Isso aí. seguidores nas redes sociais. Que bom que o pessoal está participando. Bacana, Ju. Obrigado pela sua Obrigada, participação Thiago. no Jornal Litoral de hoje, quadro Educação Financeira.